Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês um resuminho de uma história que se chama O Menino do Dedo Verde. Vocês conhecem? É um livro bem grande, então não dá tempo de eu contar ele aqui inteiro. Por isso, eu vou fazer um resumo bem brevezinho para vocês. Era uma vez histórias contadas. Essa história é a história de um garoto chamado Tistu. Tistu morava numa cidade bem pequenininha do interior chamada Mirapólvora, com o senhor papai e a senhora mamãe. E eles moravam juntos, numa casa que foi denominada a Casa que Brilha. Ela ganhou esse nome porque o senhor papai era um homem muito rico e eles moravam numa casa muito grande com muitos empregados que estavam sempre lustrando tudo para que ficasse tudo brilhando. Tistu teve a sua educação dada pela senhora mamãe. Tistu foi alfabetizado em casa por ela. Ele só mais tarde foi para a escola. Só que acreditem, ele não se adaptou. Ele dormia em todas as aulas. E então o professor achou melhor que o Tistu não estudasse mais naquela escola. Aquilo foi um desespero para a senhora mamãe e o senhor papai. Imagina, o filho deles. Que reputação eles teriam? Que ele não podia frequentar a escola? O que seria da educação de Tistu? Então, eles tiveram uma brilhante ideia. Eles mesmos iriam ensinar Tistu. Eles bolaram um plano de que Tistu iria aprender as coisas na prática, exatamente como elas são. Ele iria ver na realidade as coisas acontecerem e poder aprender com elas. Então, o senhor papai colocou seus planos em prática e a primeira aula do Tistu foi com o senhor Bigodes, um jardineiro da Casa que Brilha. Senhor Bigodes não era muito de conversa e Tistu gostava muito de perguntar, de conversar. Então ele ficava o tempo todo atrás do senhor Bigodes perguntando tudo e o senhor Bigodes não dava muita importância. Só pediu para ele fazer buraquinhos na terra com seu polegar, que enfiasse o polegar de fora a fora num muro comprido, para que depois eles pudessem colocar sementinhas dentro desses buraquinhos para poder plantar flores. Assim Tistu fez. Furou o chão, a terra com seu polegar, um por um. E quando Tistu estava chegando lá no final do muro, senhor Bigode chegou, que estava em outra tarefa, e viu que lá no primeiro buraquinho que Tistu fez com o polegar, tinha já brotado uma flor. Só que sem nem colocar uma semente ali, como aquilo era possível? Senhor Bigodes ficou intrigado e perguntou para Tistu se ele não tinha colocado uma flor ali. Como é que pode, mesmo que se colocasse uma semente, uma flor não cresce assim de repente? E o senhor Bigodes pediu para ver o dedo do Tistu e concluiu: você tem o dedo verde. Tistu não entendia muito bem o que significava ter o dedo verde. E o senhor Bigodes explicou que o dedo dele, em contato com a terra ou com alguma sementinha, qualquer resíduo de alguma planta, de alguma flor que houvesse no ar, na terra ou em qualquer lugar, o polegar dele tinha um poder de fazer aquilo semear numa grande velocidade. Tistu ficou encantado com esse novo poder. Só que o senhor Bigodes foi bem claro: não deixem que ninguém saiba disso, Tistu. Muita gente pode não entender esse dom. Tem muita gente maldosa e curiosa no mundo, então é melhor você guardar isso em segredo por enquanto. A segunda aula do Tistu foi com o senhor Trovões. Senhor Trovões era o braço direito da fábrica de canhões do senhor papai. Ele já tinha sido comandante de um exército e ele era muito rígido, rigoroso. O jeito que ele falava era muito imponente, dava até um pouquinho de medo no Tistu. Então, o senhor Trovões resolveu levar o Tistu para conhecer, ter a sua primeira lição. E a sua lição com o senhor Trovões foi conhecer a ordem. Então, o senhor Trovões levou Tistu para conhecer a prisão. Senhor Trovões explicou para o Tistu que a ordem só pode seguir se não houver desordem. E para que a ordem se mantenha, tem que punir quem faz a desordem. E como é que a gente pune quem faz a desordem? A gente leva para a prisão.
E lá eles ficam presos, pensando no que fizeram, se recuperando e que saiam e não cometam mais a desordem. Chegando perto da prisão, Tistu ficou muito curioso com aquele muro enorme, cinza, com aquelas grades pretas pontudas. Ele foi sentindo até um calafrio quando foi chegando perto da prisão. E quando chegou bem perto dos portões, viu que os prisioneiros estavam muito tristes e cabisbaixos. Lá não tinha uma janela sequer para eles olharem para o céu. Então Tistu perguntou para o Senhor Trovões: Senhor Trovões, o que eles estão fazendo? Ah, Tistu, eles estão tendo recreio. Tistu ficou inconformado. Como que eles estão tristes assim, tendo recreio? Imagina na hora da aula! Tistu chegou à conclusão de que eles não podiam sair dali melhores porque o ambiente não era bom. E eles precisavam de algo ali que alegrassem ele. E ele disse isso para o Senhor Trovões. O Senhor Trovões não gostou muito e disse que precisava ficar muito de olho no Tistu. Tistu, de noite, secretamente, saiu do seu quarto na madrugada e foi até a prisão. Colocou seu polegar em volta de todo aquele muro cinza feio, sem nenhuma janela, nas grades pretas, e passou o polegar na prisão inteira. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Lá tinham brotado tantas flores enormes, com galhos fortes, tão fortes, que arrebentaram os portões. E os portões da prisão não podiam mais ser fechados. Houve um rebuliço na cidade, com medo de que os presidiários pudessem fugir dali. Só que sabe o que aconteceu? Ninguém fugiu, porque eles viram que ali agora era um lugar agradável para se viver. E agora eles podiam se regenerar, se recuperar do mal que fez, para voltar de vez para a sociedade. Na segunda aula com o Senhor Trovões levou Tistu para conhecer a miséria. E nessa aula, Senhor Trovões levou Tistu para a favela. Lá na favela, Tistu chegando, olhou em volta e viu muitas ruelazinhas estreitas sendo consumidas pelo lamaçal, por aqueles córregos muito sujos, um cheiro muito esquisito. Tinha umas casinhas muito pequenininhas e com muitas pessoas morando dentro. Umas casinhas frágeis, remendadas de madeira, de papelão. Tistu perguntou então para o Senhor Trovões: Senhor Trovões, por que essas pessoas todas moram em casinhas de coelho? Senhor Trovões então respondeu: porque eles não têm outra casa. Tistu então indagou: ora, então por que eles não têm outra casa? Então, Senhor Trovões respondeu: é porque eles não têm dinheiro, eles não têm trabalho. Tistu perguntou: então, se eles não têm trabalho, por que eles não têm trabalho? Senhor Trovões respondeu mais uma vez: ora, por quê? Porque eles não têm sorte. Então Tistu perguntou: nossa, então eles não têm nada? Senhor Trovões concluiu: sim, Tistu, isso é a miséria. Tistu ficou inconformado com aquela situação daquelas pessoas, sem trabalho, sem uma casa digna para morar, sem dinheiro, sem sorte, eles não tinham nada. E começou a colocar o seu polegar por todo lugar ali na favela. Colocava nos barracos, no chão, em volta dos córregos. E como não era de se esperar, no dia seguinte, aquele lugar estava rodeado de flores para todos os lados. Todos os barracos estavam cheios de flores lindíssimas para que as crianças pudessem apreciar. As ruelas tinham sido cobertas por uma densa relva que coloria todo o chão. Aqueles córregos tinham sido tomados, aquele mato todo em volta tinha sido tomado por uma bela paisagem. E sabe o que a população de lá fez? Eles colocaram uma bela borboleta na frente e começaram a cobrar ingresso de quem ia lá.
Antes, ali era um lugar mal visto por todos, ninguém queria ir. Hoje, todos queriam conhecer a favela que tinha virado ponto turístico da cidade de tantas flores lindas que haviam ali. Deste momento, não faltou mais emprego. Tinha fotógrafo, tinha segurança, guia de turismo, pessoas que vendiam as coisas ali. E sabe, eles recolheram tanto dinheiro que eles fizeram um edifício enorme com mais de 999 apartamentos muito confortáveis. Tinha até fogão elétrico para que todos os moradores antigos da favela pudessem ter onde morar, num lugar digno de se viver. Desse dia em diante, nunca mais se faltou dinheiro, nunca mais se faltou trabalho e eles puderam viver felizes ali, aonde eles gostavam de morar. A terceira lição do Senhor Trovões foi levar o Tistu ao hospital, para que ele pudesse conhecer a doença. Chegando lá no hospital, ele viu paredes muito brancas, foi recebido por um médico muito simpático, por enfermeiras que sempre sorriam e estavam sempre solícitas para todo mundo. Cuidavam das pessoas, das crianças com muito carinho. Tistu não achou aquele lugar desagradável. Muito pelo contrário, ele até gostou dali. Só que ele sentia que tinha uma tristeza escondida em algum lugar, mas ele não sabia onde estava essa tristeza. O doutor, então, que comandou essa visita ao hospital, mostrou para o Tistu tudo o que havia de se mostrar. Então, levou Tistu para o quarto da menina doente e deixou-o lá para que eles pudessem conversar. E disse que depois o encontrasse lá na sala dele. Ali ele ficou conversando com a menina doente, uma menininha coitada, que ficava ali sozinha por dias naquele hospital. Tinha as pernas fraquinhas, ela estava muito frágil, muito fraquinha. Ela era até pálida porque não via a luz do sol. Ela ficava sozinha, só recebia as visitas do senhor remédio, do senhor termômetro e dos médicos e enfermeiros que iam lá cuidar dela. Ela passava os dias sem ter o que fazer deitada naquela cama, olhando para o teto e contando os buraquinhos que haviam lá. Ela não tinha vontade nenhuma de continuar ali. Ela não tinha nenhum prazer. Ela só vivia ali triste, sem vontade de nada. Tistu então percebeu que ela precisava de uma alegria. Sabe o que ele fez? Ele colocou seu polegar em volta de todo o leito dela, para que no dia seguinte nascesse ali um belo jardim e ela pudesse se alegrar, vendo flores lindas e cheirosas perto dela. Quando ele foi encontrar com o doutor, que tinha levado ele até a menina doente, o doutor perguntou: "E aí, Tistu, o que você aprendeu sobre medicina?" "Aprendi que a medicina não pode nada contra um coração muito triste. Aprendi que para a gente sarar é preciso ter vontade de viver." "Doutor, será que não existe uma pílula de esperança?" O doutor ficou muito orgulhoso do Tistu e disse que ele aprendeu a primeira lição que todo médico deve saber. Então, como vocês podem imaginar, no dia seguinte nasceu uma roseira linda, cheia de botões de rosa em volta de todo o leito da menina doente. Ela ficou numa alegria tão grande porque agora, ao invés de contar os buraquinhos do teto, ela podia contar os botões de rosa que brotavam em volta dela. Ela ficou muito feliz e contente e desse dia em diante ela começou a melhorar. Ela começou a ficar mais forte e ter vontade de viver. A alegria do Tistu estava mudando todos à sua volta e a cidade inteira. Todos estavam numa alegria, com todos aqueles jardins surgindo do nada, numa cidade que antigamente não tinha nada, só tinha uma fábrica de canhões. Até o dia que começou uma guerra muito distante dali. E quem iria fornecer os canhões seria o Senhor Papai, e eles tinham muito trabalho na fábrica. Então, ele foi até a fábrica conhecer o trabalho do Senhor Papai. Senhor Papai achava muito importante Tistu conhecer tudo, porque um dia ele herdaria aquilo ali, que seria a fábrica de canhões do Tistu.
Tistu ficou inconformado que o pai dele fazia canhões, fazia armas para uma guerra onde muitas pessoas se machucam. Ele não queria que aquilo acontecesse e ele precisava fazer algo ali agora, naquele instante. O que ele poderia fazer? E ele teve uma brilhante ideia. Ele colocou seu polegar dentro de todos os canhões que estavam sendo embalados para serem entregues. E sabe o que aconteceu? Quando os canhões chegaram na guerra, não houve guerra. Os canhões não atiravam bolas de ferro, eles atiravam flores. O senhor papai, por sua vez, ficou arrasado com o que tinha acontecido. A reputação da fábrica dele tinha vindo abaixo. Como é que ele entregava um canhão que não funcionava, que estava com defeito, entupido de flores? E ele não sabia o que fazer. Tistu, percebendo a tristeza do seu pai, resolveu contar, porque até então ninguém sabia o autor de todas essas flores. E Tistu contou que era por sua causa. Ele que tem o polegar verde e que fazia flores crescer aonde ele encostasse. E para provar isso, ele encostou o polegar no retrato do seu bisavô, que ficava na cadeira atrás do senhor papai. E ali nasceu um ramo enorme de flor. E todos se surpreenderam com aquela situação. Mas o senhor papai era uma pessoa muito inteligente. E ele então resolveu juntar com o prefeito e com as pessoas que tomavam conta da cidade, com os vereadores ali, e resolveram mudar o nome da cidade. A cidade, ao invés de se chamar Mirapólvora, como era conhecida, passou a se chamar Miraflores, uma cidade onde todos iam para conhecer suas belíssimas flores. O senhor papai então transformou sua fábrica de canhões em fábrica de flores. Olha quanto bem o Tistu conseguiu fazer. Um belo dia, contaram para o Tistu que o senhor Bigodes havia dormido sono profundo. Outros diziam que ele tinha viajado para um lugar muito longe. Outros diziam que ele estava no céu. E Tistu não entendia o que estava acontecendo. Então, Tistu foi conversar com seu pônei, o pônei ginástico, com quem ele sempre conversava ao longo de todas as suas aventuras. Era quem o aconselhava. O senhor Bigodes era como um mestre para o Tistu, e ele ficou muito triste com a sua partida, e ele queria que o senhor Bigodes voltasse de qualquer jeito. Então o ginástico disse para o Tistu: Tistu, o senhor Bigodes não vai voltar. O senhor Bigodes morreu. Tistu ficou muito triste por alguns dias. Então, ele teve uma brilhante ideia. Se o senhor Bigodes havia morrido e estava no céu, ele iria fazer uma escada enorme para que o senhor Bigodes pudesse descer do céu. Então, ele colocou seus 2 polegares no chão e ali nasceram 2 árvores enormes, muito fortes. E delas foram nascendo flores em torno e fazendo os degraus. Era uma escada gigantesca que ia até além das nuvens. Tistu então esperou 1, 2 dias, mas o senhor Bigodes não descia do céu. Então ele disse para o pônei: Ginástico, eu vou subir e vou trazer o senhor Bigodes de volta. O seu pônei tentou de todos os jeitos impedir que ele subisse, pois ele sabia o que estava para acontecer. Mas Tistu estava determinado a subir. E subiu aquela escadaria e foi vendo o pônei lá embaixo, comendo a relva, a grama que ficava embaixo da escada, sem entender o que ele estava fazendo. E Tistu continuou subindo, 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 até se sentir muito leve. Era como se ele flutuasse no ar. Nesse momento, todos da casa acordaram, pois estavam todos dormindo. E quando chegaram lá fora, nos jardins, procurando Tistu, não o encontraram. Encontraram só o pé da escada. O pônei ginástico comendo a relva, e tinha nascido margaridas douradas em volta do que ele tinha comido. E ali estava escrito: Tistu era um anjo.
E essa é a história do menino do dedo verde. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa história traz grandes lições pra gente de otimismo e como a nossa alegria, a nossa fé, a nossa esperança pode contagiar todos à nossa volta e a gente pode mudar muita coisa. Você vê, o Tistu mudou uma cidade inteira, mudou o destino de uma guerra e depende só de nós para que tenhamos sempre otimismo, fé, esperança, pensamentos positivos para que a gente tenha sempre atitudes boas e a gente possa contagiar a todos à nossa volta. Se você gostou da história, não esqueça de curtir, compartilhe com todo mundo e se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma história nova.